com a ideia desse café da Clínica Collieri, né, que é o Acolhe Cafezinho, com a ideia, a sugestão que a gente teve de vir aqui semanalmente, uma vez por semana, para bater um papo, para poder conversar um pouquinho sobre determinados temas, que dentro da clínica mesmo, dentro do processo de tratamento, das especialidades, a gente percebe que os pacientes acabam tendo um pouco de dificuldade de lidar com algumas situações, de lidar com alguns tratamentos e algumas dúvidas também. Por isso a ideia do primeiro tema ser sobre a avaliação neuropsicológica, porque a gente percebe que pais e até os próprios pacientes que vão passar pelo processo, eles têm muita dúvida, né? Dúvida do que é avaliação, dúvida do que acontece na avaliação neuro, para que serve, o que eu vou fazer com isso depois que eu tiver o resultado. Então, por isso que esse tema foi até o primeiro tema escolhido. Eu acho que esse horário aí eu vou pedir, né, para quem começar a participar aqui dos nossos encontros semanais, realmente reservar esse tempo para que a gente possa tomar o nosso cafezinho juntas, né? Eu tô aqui, ó, já com o meu cafezinho, já vou começar. Para quem não conseguiu estar aqui ao vivo às 7 horas da manhã, porque eu sei que para alguns esse horário acaba sendo um pouco complicado, porque já está no trabalho, já está na escola. Então, essa live, ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, para quem estiver assistindo essa live gravada depois, também já deixo o convite para acompanhar, para seguir a gente lá no canal do YouTube. O canal do YouTube da clínica, ele já existe há um tempo, só que ele ficou um tempo paradinho, estacionado, e agora, né, a clínica começou a se movimentar de novo nessa comunicação virtual. Então, o nosso canal ele vai começar a ser movimentado de novo, tá? Começando, né, com muitas aulas. A semana que vem vai sair uma aula muito interessante, falando sobre alguns gatilhos que o nosso cérebro dá, é bem interessante. Então, para vocês que já estão aqui comigo nesse café da manhã e também para quem for assistir essa live depois, não deixa de entrar no nosso canal e ter a oportunidade de assistir, de acompanhar os conteúdos que a gente vai começar a abastecer lá, dos conteúdos sobre a parte de neuropsicologia, sobre o tratamento psicoterápico, em todos os públicos. Então, vão ser temas bem interessantes, tá? Então, essa live vai para lá e as demais lives que a gente vai começar a fazer agora aqui, toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, tomando um cafezinho juntos. Quando vocês tiverem um tempinho, vai lá e assiste todo o conteúdo, porque o canal vai ficar bem abastecido, não só com a Roberta falando, né, mas também com todas as especialistas da clínica. Vai ser um prazer ter vocês lá, tá? E fora o canal do YouTube, a gente tem aqui o Instagram da clínica também, o nosso site com os blogs, com bastante conteúdo interessante. Aliás, o nosso blog ele já está bem abastecido, já tem conteúdos bem interessantes lá. Então dá uma acessada, www.clinicacollieri.com.br. Vai ser um prazer ter vocês aí acompanhando todo o conteúdo que a clínica começou a dispensar e começou a compartilhar com vocês, tá? Bom, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Por que esse tema, Roberta? A avaliação neuropsicológica. Como eu falei, o objetivo desse café aqui, todas as quintas-feiras, 7 horas da manhã, é a gente poder começar a falar um pouquinho sobre alguns conteúdos que nós, como especialistas, a gente percebe que às vezes vocês acabam tendo um pouquinho de dificuldade, e não só a gente, tá? Mas também vocês como pacientes. E a questão da avaliação, ele é um tema bem interessante. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é, para que ela serve, para que público, quando que eu tenho que procurar, Roberto, uma avaliação neuropsicológica, como que ela acontece, enquanto tem um período fechado, são em quantas etapas, como que esse processo ocorre dentro destes encontros, o que eu tenho no final disso. Mas eu acho que é interessante nós começarmos, dentro desse montante de informações, a gente começar a se atentar primeiro o que é uma avaliação.
Quando nós estamos no processo psicoterápico, quando nós estamos no processo de tratamento, às vezes, dentro desta caminhada, deste tratamento, a gente identifica dificuldades, às vezes a gente identifica situações que a olho nu, não só numa anamnese, que é um bate-papo com esse paciente no primeiro contato, mas já em pacientes em tratamento, a gente começa a perceber determinadas dificuldades que a olho nu a gente não consegue observar. E aí é onde que entra uma investigação. Então vamos tentar iniciar o nosso bate-papo aqui, entendendo que a avaliação, ela é uma investigação. E aí eu vou começar fazendo uma analogia. É a mesma coisa quando você vai no seu médico, no gastro, com uma dor absurda no estômago, e aí ele, dentro daquela coleta de informações, entendendo o que você está comendo e fazendo alguns amarros do que pode estar prejudicando essa dor, provavelmente deve ter algo ali também que a olho nu ele não consegue visualizar. E o que ele te faz? Vai fazer um exame, geralmente ali de endoscopia. E aí, entre os exames médicos, para que a gente possa realmente investigar o que pode estar por causa daquela dor. Vamos começar a enxergar a avaliação como uma investigação. E uma investigação como um exame médico, tá? Então, é como se a olho nu, a minha psicóloga, dentro do meu tratamento, ela não está conseguindo identificar algumas coisas que eu, como paciente, estou trazendo como queixa ou algumas dificuldades que eu já estou apresentando no meu dia a dia. E aí entra o processo da avaliação. É quando a gente direciona este paciente para uma avaliação, para que a gente possa fazer uma investigação. Tentar entender um pouquinho mais o que está por trás deste processo. Então é um exame, tá? E como no exame médico existem vários tipos de exame, tá? Então eu tenho um exame para identificar cada uma das minhas queixas, na avaliação não é diferente. Então eu já vou começar a apresentar para vocês 3 tipos de avaliações, então que não é uma avaliação neuropsicológica. Por quê? Às vezes a gente percebe que quando esse paciente ele já vem para a clínica em busca de uma avaliação, porque ele vem de um acompanhamento, ele vem de um encaminhamento médico já para essa avaliação, ou seja, essa identificação ela não surgiu do processo de tratamento, ele veio de uma consulta médica, ele veio de uma escola, porque a gente vai falar isso também, existem caminhos que possam identificar essa dificuldade, que não é só aquele paciente que está em tratamento, tá? Às vezes essas dificuldades, elas também são provindas e observadas de outros ambientes, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Então, quando esse paciente, ele não vem da clínica, ou seja, ou de um outro espaço que esteja em tratamento, ele chega na clínica com uma dúvida do que eu vim para fazer uma avaliação neuropsicológica, mas eu não sei nem o que é, tá? Então, quando vem para uma avaliação, ou seja, eu vou identificar algo, eu já quero que vocês já captem isso. Puxa, eu fui para uma avaliação, então eu preciso avaliar algo que a olho nu, o meu médico, o meu especialista não está conseguindo identificar na minha dificuldade. Existem 3 tipos de avaliações muito comuns de ser utilizada dentro do meio psicoterápico, tá? Que é a avaliação multidisciplinar. Então, Roberta, a avaliação neuropsicológica não é a mesma coisa que uma multi? Não, tá? Roberta, existe avaliação psicológica. Ah, então a avaliação neuropsicológica não é a mesma coisa que uma avaliação psicológica? Não é, tá? A mesma coisa quando você vai fazer um determinado exame para investigar uma questão física, tá? Cada exame, ele é específico para uma determinada identificação, tá bom? Então, nas avaliações psicológicas, dentro do processo da psicologia, isso não é diferente. Então, quando eu vou para uma avaliação neuropsicológica, o que eu tenho ali? Eu tenho um grupo, um conjunto de testes, tanto psicológicos quanto neuropsicológicos. E o que isso quer dizer, pessoal? Os testes psicológicos, o nome já está bem provindo aí do que ele significa, tá? Ele vai nos permitir
identificar, ele vai nos permitir medir situações emocionais, de gestão emocional que este paciente já está apresentando, tá? Quando a gente fala do processo psicológico da gestão, o que a gente está querendo dizer aqui dessa identificação? O que esses testes vão me ajudar, Roberta? Esses testes, eles vão entrar como uma medição. Ele vai medir a sua régua da sua resposta, tanto de ansiedade. Se você já está tendo desses períodos de tristeza, alguns traços que possam estar iniciando a te colocar o quê? Por uma entrada num processo depressivo ou qualquer outro transtorno ou distúrbio psicológico. Então, esses testes que sim, eles fazem parte da avaliação neuropsicológica, vai nos permitir esta medição. Por quê? Por que medir, Roberta? Porque é uma régua, literalmente. Esses testes, eles são uma régua que nos permite dar o seu estado. Por quê? Você não é depressiva. Você não é uma pessoa ansiosa. Eu escuto muito isso. Eu sou uma pessoa ansiosa. Já começa a prestar atenção nessa fala. Não, você não é uma pessoa ansiosa, tá? Você está ansioso, você está num processo depressivo. E essa diferença entre eu sou com eu estou, na questão psicológica já faz uma grande diferença. E isso lá no final, no processo da avaliação, que nós vamos falar sobre isso aqui, vocês vão entender a diferença que isso dá, tá? Então, quando nós falamos destes testes psicológicos que fazem parte deste protocolo padrão de uma avaliação neuropsicológica, é exatamente isso que vai dar para esse neuropsicólogo. A oportunidade dele medir o estado daquele paciente psicologicamente falando. Então, se ele apresentar sinais que ele está entrando no processo depressivo ou qualquer outro transtorno psicológico, tá? Psiquiátrico, esses testes de escala vão nos permitir haver isso. O que, vamos ser sinceros, numa consulta médica ou até mesmo você que está no tratamento psicológico, é impossível a gente conseguir medir isso. Tá? Não tem como. Por quê? Porque num tratamento psicológico, numa consulta, por mais que a gente entre com os questionamentos, o que acontece aí? Eu tenho apenas uma escuta. E uma escuta de uma classificação. Classificação de quem? Do paciente. Então, se eu pergunto para você como você está, você vai dizer para mim exatamente como você está se classificando. E não exatamente, às vezes, como você realmente está. Porque essa medição, para nós que estamos envoltos daquela emoção, daquela dificuldade, fica difícil de nós identificarmos, tá? Então, sim, os testes psicológicos, eles estão dentro deste protocolo, deste padrão da avaliação neuropsicológica. E junto a esses testes, este paciente, ele também passa por uma gama de testes neuropsicológicos. Por quê? Porque quando nós falamos da saúde mental, nós temos dois grandes polos que todo tratamento, ele sempre guia, ele sempre observa, que são as respostas emocionais e as respostas cognitivas. Tá? Que são as respostas da sua gestão emocional quanto ao seu enfrentamento de todas as situações do dia a dia ou de uma situação específica que você esteja passando, que aí entra todos aqueles testes de medição que há pouco eu acabei de falar. Estresse, ansiedade ou uma situação que você está perdendo um pouco a gestão e está entrando no processo depressivo ou qualquer outro transtorno psiquiátrico. Porque quando nós falamos de transtornos psiquiátricos, a gente entra por uma gama de transtornos. Porém, nós temos o outro polo, que também é avaliado dentro da avaliação neuropsicológica, que são as habilidades cognitivas. Eu acho que todo mundo já deve ter visto aquele cérebro que é muito representado por imagens por aí, com um monte de luzinhas, uma conversando com a outra. Pois é, parece que é uma mentira, mas aquilo realmente é o que acontece no nosso cérebro o tempo todo, que é o que nós damos o nome de conexões sinápticas. Então,
Então, ou seja, aquelas luzinhas que eu costumo chamar de lâmpadas são as conexões que a gente vai fazendo durante todo o nosso dia. Então, se eu estou com menos luzes, é sinal de que algumas lâmpadas minhas ali estão sendo apagadas ou elas não estão sendo estimuladas, tá bom? Eu preciso fazer com que vamos imaginar essa imagem desse cérebro, fazer com que ela fique em conexão ali o tempo todo, tá? Então, quando eu falo dessas conexões sinápticas, eu tenho essa questão emocional que eu vou estar avaliando nesses testes psicológicos e tenho essas respostas cognitivas, que entra exatamente o que, Rô? A memória, a sua linguagem, a sua questão motora. Sim, quando a gente fala que a nossa mente, quando a gente fala que o nosso cérebro comanda o nosso corpo, isso é verdade. Ele comanda, ele rege tudo isso daqui que acontece, desde como eu me sinto, de como eu lido com isso e como eu me movimento. Então, quando eu falo de habilidades cognitivas e respostas cognitivas, que isso são medidos dentro de uma avaliação neuropsicológica, nós estamos também falando desse outro polo, que é o quê? As habilidades neurocognitivas. A sua linguagem, a sua dificuldade às vezes de leitura, a sua dificuldade de foco, a sua dificuldade de manter uma atenção, que às vezes pode estar vindo de apenas uma sobrecarga emocional e às vezes pode estar vindo sobre uma demanda de um déficit cognitivo. Então, quando eu falo de habilidades cognitivas e que são medidas nesta avaliação, eu estou falando disso tudo: memória, atenção, raciocínio lógico, às vezes a dificuldade de você resolver um problema tão simples, ou a energia que você demanda dentro do seu trabalho ou na sua faculdade. Às vezes o seu colega do lado lá tem a mesma dificuldade que você, mas ele pega o conteúdo junto com você, vocês entendem a matéria, mas você demanda muito mais energia para aquilo. Então significa que o teu cérebro, a sua habilidade cognitiva de resolução de problema ou até de leitura, de entendimento, ela pode sim estar sendo prejudicada. Então, quando a gente fala de universos de habilidades cognitivas, que uma avaliação permite passar por todas, ela é um universo. Então, em outros momentos, em outros bate-papos deste café, nessas lives, eu posso vir e a gente vai se adentrando um pouquinho mais para poder ficar um pouco mais claro para vocês. Mas voltando para essa avaliação, quando eu falo da avaliação neuropsicológica, estes testes que nós vamos associar eles ao quê? A exames médicos, ou seja, eu preciso investigar algo, eu preciso olhar, eu preciso ver algo que a olho nu o médico, meu psicólogo, meu neuropsicólogo não conseguiu ver e eu preciso enxergar. Então, do mesmo verbo que eu vou lá, faço um exame médico, eu preciso entender o que está por trás da minha dor, na parte psicológica eu preciso fazer a avaliação para que eu possa identificar o que está por trás, ok? Então, quando eu falo da avaliação neuropsicológica, eu vou ter gamas de testes psicológicos que vão fazer eu olhar para tudo isso que eu acabei de falar aqui e para as minhas habilidades neurocognitivas. Quando eu falo de uma avaliação multidisciplinar, que às vezes o paciente ele confunde muito, que é um segundo item de avaliação, é quando este paciente ele precisa ser visto por mais de um profissional. Ele precisa passar por uma investigação um pouco mais extensa, ou seja, eu preciso ter ali multidisciplinar, avaliação multi. Ou seja, eu preciso de mais de um especialista, eu preciso de um outro especialista que junto, na mesma avaliação, com os exames específicos da área dele, ou seja, com testes específicos da área dele, me permita eu ver o todo. Então, quando nós falamos de uma avaliação multidisciplinar, eu tenho os testes psicológicos que eu acabei de falar, eu tenho os testes que vão me dar a leitura das habilidades neurocognitivas e eu tenho outros especialistas que vão fazer parte dessa avaliação, que estão associadas à queixa deste paciente, à dificuldade deste paciente, que vai fazer com que cada um dentro da sua especialidade, possa nos dar uma gama geral de como está o funcionamento daquele paciente. Geralmente, numa avaliação multidisciplinar, gente, eu vou tomar meu cafezinho com leite, espero que algum de vocês estejam aí junto
com um cafezinho, porque esse é o intuito, tá? Esse bate-papo a gente tomando um cafezinho aqui junto. Quando a gente fala da avaliação multi, este processo de testes que entram ali, geralmente, e na clínica eu vou falar um protocolo da clínica Colliere, tá bom? Nós temos o neuropsicólogo que faz e foca muito, tá? Ah, Deb, que bom, tá tomando cafezinho junto. Nós temos o neuropsicólogo que vai focar muito nessa questão da habilidade cognitiva, porém nós temos na equipe um psicólogo. Eu preciso disso na avaliação neuropsicológica? Claro que não, porque o neuro, primeiramente ele é um psicólogo, depois ele é um neuropsicólogo. A mesma coisa que o médico. Eu tenho a Dani aqui, que eu vi que ela tá com a gente. Seja bem-vinda, Dani. Eu tenho o médico para depois eu ser um especialista, né? Eu vou lá para a residência e me especializo. Na área da psicologia não é diferente. Mas na avaliação multi, para que isso realmente seja feita com uma avaliação muito mais direcionada, o que eu faço aqui? Eu tenho neuro, eu tenho psicólogo, eu tenho o fono, ou seja, fonoaudióloga, que vai entrar com os testes totalmente específicos para a área da fonoaudiologia e tem um psicopedagogo que vai estar específico para a observação de toda dificuldade dentro do processo de educação, ou seja, do processo de aprendizagem. Isso é a avaliação multidisciplinar. Roberta, e quando que eu sei quando eu preciso de uma ou quando eu preciso de outra? Primeiro, quando você vem, geralmente a gente vai para uma avaliação sobre um processo de encaminhamento. Tá? Então, eu sou encaminhada para aquela avaliação, voltando lá no início do nosso bate-papo, para quê? Para investigar. Então, preciso investigar alguma coisa. As minhas queixas, as minhas dores aqui, eu preciso olhar alguma coisa mais aqui. Então, eu vou estar investigando alguma coisa. Quando esse encaminhamento vem, que geralmente ele vem de um profissional, tá? Ou seja, da área da saúde, ou seja, de uma outra área que nós vamos falar aqui, quando ele vem por encaminhamento, provavelmente esse médico, esse especialista, ele já tem clareza do porquê que esse paciente está sendo encaminhado para uma avaliação, tá? E eu já vou fazer um adendo aqui, que a gente observa muito dentro do consultório, dentro da dinâmica, tá? O que eu observo, pessoal? Às vezes o paciente, ele tem uma necessidade de dar nome, né? Realmente dar nome para aquilo que ele está sentindo. Então, uma coisa que é importante, desde quando a gente inicia um tratamento, é a gente desacelerar um pouco a nossa ansiedade quanto às respostas. Porque, como eu falo para os meus pacientes, e como as meninas também transportam muito isso para os pacientes dela, é a clareza que a gente precisa ter de nem sempre eu preciso dar um nome. Às vezes, eu só preciso ter a identificação clara do que eu estou sentindo, das minhas dificuldades e trabalhar com elas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a impressão que dá que quando eu dou um nome, eu tenho uma muleta. Eu tenho uma justificativa para aquilo que eu estou sentindo. Então, uma avaliação, seja ela qual for, ela demanda energia, ela demanda tempo e dependendo do momento deste paciente, essa avaliação ela pode até ser um pouco aversiva. Então, vamos respeitar os encaminhamentos, vamos tentar respeitar se realmente eu preciso dessa avaliação, que isso geralmente não sai da sua cabeça. É claro que, como hoje, nós estamos numa gama muito grande, né, de muitas pessoas falando sobre o autismo, TDAH. É claro que às vezes você ali escutando, você se identifica com aquilo que aquele paciente está falando, né, que aquela pessoa está falando. E aí, se houver uma identificação e você já estiver em um tratamento, leve isso para o seu psicólogo. Leve isso para o seu médico. É importante porque houve uma identificação. Você se espelhou. Nossa, eu tenho essas dificuldades e eu estou escutando aquela pessoa ali que está dizendo que tem TDAH, que ela tem as mesmas dificuldades que eu. Opa, voltei. Acho que a minha imagem tinha travado. Então, assim, ela tem a mesma dificuldade que eu. Será que eu também tenho TDAH? Claro que isso é muito importante. Então, fiquem atentos. Se vocês se identificam, levem isso para o profissional no qual vocês estão tendo, sim, um acompanhamento. Porque junto ao olhar clínico dele,
vai conseguir fazer essa interligação da real necessidade de uma avaliação neuropsicológica, ou seja qual for o tipo de avaliação. Por quê? Roberta, como que funciona a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica, ela é um mapeamento cerebral. Então, como eu falei há pouco, ela vai permitir, por meios de testes, que você vá para uma avaliação tanto de questões de estado. Lembra que eu falei? Nós não somos depressivos. Eu posso estar em um momento de um processo depressivo. E aí sim eu preciso dessa identificação para poder tratar, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou fazer a avaliação neuropsicológica. O que que vai acontecer? Essa bateria de testes, exames que vão me permitir fazer um mapeamento cerebral. Vamos colocar essa palavrinha na cabeça, mapeamento. Então, para eu mapear, então essa avaliação, ela vai passar por vários testes de escalas psicológicas que vai permitir que você faça essa medição do seu estado emocional e sim, se tiver alguma coisa desregulada ali, vai aparecer na bateria de testes e junto a uma bateria de testes neurocognitivos, dos quais todos estes testes vão medir as nossas habilidades. Linguagem, memória, atenção, resolução de problemas, frente a várias outras habilidades que eu me proponho mais aqui para frente vir para compartilhar com vocês, tá bom? Então, dentro dessas baterias, no final, isso vai nos permitir ter o quê? Uma leitura. Aquilo que, a olho nu, nós não conseguimos ver e vocês também não conseguem identificar a causa da dificuldade e da dor de vocês, este mapeamento vai nos permitir. Tanto aonde vocês estão conseguindo responder muito bem, como aonde vocês não estão. E, claro, se tiver algo ali apresentando como um processo disfuncional, tanto emocional quanto neurocognitivo, nós vamos conseguir identificar, tá? Então, o que é avaliação? Como ela acontece? Primeiro encontro, anamnese. Um bate-papo, uma leitura totalmente específica, totalmente voltada para todas as suas dificuldades, tá? Então, ali é um resumão de como está aquele paciente, entendendo que ali tudo que está vindo é dentro de uma questão histórica e de uma classificação do paciente, tá? Então, se eu pergunto para você, há 24 horas você sentiu tremores, você sentiu suor nas mãos, uma sudorese excessiva, esse paciente vai remeter lá, ele vai uma classificação, ele vai fazer essa medição. Então, isso tudo acontece nesse processo da anamnese, que é nesse primeiro encontro, tá bom? Geralmente, a avaliação neuropsicológica, ela acontece entre 8 a 10 encontros, uma vez por semana. Roberta, pode acontecer mais de uma vez? Pode, desde que esse paciente esteja muito ansioso para esse diagnóstico, porém, eu como neuropsicóloga, eu não oriento. E quando um paciente ele vem para um processo avaliativo e ele vem com essa ânsia de resposta, o meu papel ali primeiro é calma, explicar qual é o processo que esse paciente vai passar, para depois a gente baixar um pouquinho o nível de ansiedade, nós iniciarmos o processo. Por quê? O nível de ansiedade elevado, tá? E a autocobrança para a realização dos testes, eles podem interferir no resultado, tá? Então, isso é muito importante. Se tiver algum especialista aqui, neuropsicólogo, que realizam avaliações, é muito importante a gente se atentar sobre o nível de ansiedade e o nível de cobrança, que isso é muito claro para a gente quando o paciente está no processo avaliativo, porque é nossa conduta ter que primeiro reduzir um pouco isso, deixar esse paciente no estado livre para poder fazer essa avaliação e aí sim dar seguimento à condução das aplicações dos testes. Por quê? Porque isso pode sim inferir no resultado. E às vezes, quando a gente se trata, a gente está falando de criança, a gente está falando de idosos, pode ser que esse cuidador, esse filho, está muito ansioso na resposta do resultado desse idoso, ou essa mãe, esse pai, também, sem perceber, transfere essa ansiedade para a criança. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Então, quando a gente inicia essas avaliações, é importante que elas aconteçam uma vez por semana exatamente por isso, porque é um processo um pouco aversivo. A gente
acaba mergulhando um pouquinho em alguns testes que provocam este paciente a determinadas dificuldades. Geralmente o que traz um paciente para uma avaliação neuro são dificuldades, e dificuldades que o incomoda no dia a dia dele. Então, imagina você passar por uma bateria de testes diversos, dos quais vai te provocar mais ainda este incômodo. Então, o especialista que está do lado de cá tem que ter essa identificação para poder ajudar este paciente a sempre estar num equilíbrio dentro dessas sessões. Por isso que eu, Roberta, dentro de um processo de avaliação, sempre opto em realizar uma vez por semana, numa duração máxima de 1 hora, e se caso esse paciente estiver não respondendo muito bem dentro dessa 1 hora, até reduzir. A gente precisa ter essa média. O que eu tô falando para vocês aqui é uma média, tá? Por isso que eu tô compartilhando essas sensações como especialista para vocês, porque é uma média. Porque para você, eu vou lá, eu vou buscar uma avaliação neuropsicológica, ele fala para mim 8 sessões, né? Tem aquele paciente, porque eu sei que tem aquele paciente que vai computar. Então eu inicio hoje, eu vou encerrar tal dia. Cuidado, você pode encerrar sim, provavelmente é uma média, você pode até sim encerrar neste dia, mas isso vai depender muito da forma como você vai responder dentro deste processo, porque às vezes, dependendo da dificuldade desse paciente, ele não consegue ficar 1 hora ali. Às vezes ele não consegue nem chegar a 30 minutos de sessão ali de aplicação de testes. Então, a gente precisa respeitar isso. Então, uma avaliação neuro, quando vocês vão procurar o local, o especialista, é importante dar escuta para a forma como ele vai conduzir. Cuidado com protocolos 100% fechados. A gente, num processo avaliativo, a gente sempre precisa respeitar a resposta que esse paciente está dando dentro desse processo avaliativo. Principalmente por quê? Para não se tornar aversivo para ele prejudicar a avaliação e segundo, para não inferir no resultado final, tá? Mas em média, ela acontece de 8 a 10 sessões, onde a primeira é essa anamnese e na segunda a gente já inicia esta aplicação de sucessão de testes psicológicos e neuropsicológicos, que no final nos dá totalmente este mapeamento cerebral deste paciente. Em cima disso, a gente desenvolve um relatório. E eu queria falar um pouco desse relatório com vocês, tá? Primeiro, muitas pessoas me perguntam, Roberta, é preciso ser neuropsicólogo para fazer a avaliação neuropsicológica? Sim. Tá? Não que o psicólogo, ele não tenha a capacidade e ele não conheça a aplicação dos testes que são realizados durante o processo da avaliação, tá? Ou seja, voltando para uma analogia médica, não significa que este médico, ele não conheça o como realizar aquele exame. Tá? Tanto que você vai lá, você realiza um exame específico com o médico, especialista naquele exame, e o que que você faz? Você vai pro teu médico. Ele faz o fechamento. Ele pega o resultado daquele exame, feito por aquele especialista que tem a capacidade de realizar aquele exame, e ele faz o quê? O amarro. Dentro do quê? Dentro da especialidade dele. Gastro, gino, aqui não é diferente. Por isso que a avaliação neuropsicológica, sim, ela precisa ser realizada por um neuropsicólogo, tá bom? A gente acaba dando um tempinho mais nessa especialidade exatamente para isso. Por quê? Porque não só a capacidade da aplicação destes testes durante todo o processo avaliativo, mas principalmente para o fechamento, que é o relatório, que é o resultado do seu exame. Então, você precisa ter um especialista ali que não só ele tem a capacidade de aplicar esses testes, mas também a capacidade de fazer os amarros para poder entender realmente quais são as dificuldades, tanto cognitivas quanto algumas necessidades psicológicas que já podem estar aparecendo. Por isso que tem que ser sim um neuropsicólogo, tá? Quando, até voltando, quando eu falei da avaliação multi, né? Que eu falei que o nome já diz multi, outros profissionais, tá? Quando a gente realiza este relatório, é feito o relatório em conjunto. E eu coloquei o neuro
E eu coloquei o psicólogo exatamente para isso, para que este amarro de resolução da leitura, que a gente fala que é uma leitura subjetiva, tá? Amarrado às necessidades e respostas do paciente, ele precisa ser feito por cada especialista. Então, por isso que na avaliação neuro é muito importante que seja um neuropsicólogo, tá? E nesse relatório, o que eu quero deixar muito claro para pais de crianças que estão passando por processos de avaliação, para pacientes que vão passar por processos de avaliação, ou cuidadores, familiares, filhos de idosos que estão passando por um processo de avaliação, é muito importante vocês ficarem atentos nesse relatório. Por quê? Porque não é para vocês fazerem a leitura dos testes. Quando a gente pega um resultado médico de um exame, aonde que nós vamos? Eu não acho que eu sou a única aqui. Nós não vamos nas imagens, aquilo ali é para o médico, é para o especialista. Então, aquilo realmente é para nós, neuropsicólogos, tá bom? Aonde que nós vamos? Na conclusão. Então, por que é importante nós se atentarmos ao relatório? Porque o relatório de uma avaliação neuropsicológica, nesses amarros que esse neuro faz, tá? Esse neuropsicólogo, você precisa se atentar não só na conclusão, claro, para saber se teve algum resultado ali, mas principalmente para o tratamento. E aí eu percebo muitos pais, muitos pacientes, muitos filhos de idosos que se dispersam da onde? Do tratamento. E aí, o que a avaliação neuropsicológica vira? Um CID. Eu dei nome para tudo aquilo que eu estava sentindo. Cuidado, além da avaliação neuropsicológica ela ser muito aversiva, não é um produto barato. Ele não é um produto barato, porque ele tem uma gama de necessidades dos quais ele acaba sendo um investimento. Então, tomem cuidado. A avaliação neuropsicológica, ou nenhum tipo de avaliação, ela pode ser vista apenas como uma identificação. Apenas para dar nome para aquilo que eu estou sentindo. A avaliação neuropsicológica, assim como as demais, elas precisam ser vista como: tem algo por trás disso, a minha dificuldade? Tem algo por trás disso que eu estou sentindo? Tem. Eu entender o que é, e neste relatório, nesse último encontro, o principal é: Roberta, o que eu vou fazer com isso? Para que vocês não saiam dali apenas com um CID. Então, de novo, cuidado para vocês não irem em busca de uma avaliação neuropsicológica apenas para ter nome por aquilo que vocês estão sentindo. Nem sempre a gente precisa dar nome. Então, se atentem, esperem um encaminhamento. Roberta, da onde vêm geralmente esses encaminhamentos? De escola. Escola caminha muito, fiquem atentos. Escolas não podem dar diagnóstico. Olha, eu acho que o seu filho tem TDAH, eu acho que ele é um autista, então procura um neuro, vai fazer uma avaliação neuropsicológica. O lado do encaminhamento para investigar algo é extremamente importante, essa escuta, tá? Mas se atentem à dificuldade do teu filho. Por que você está encaminhando o meu filho para uma avaliação? Por que você acha que o meu filho precisa de... você acha que o meu filho precisa de um neuro? Questione por quê. Se atentem à dificuldade. Não escutem somente a última fala. Cuidado com essa escuta seletiva. Ele tem um possível TDAH. Ele provavelmente é um autista. Vai procurar um neuro, vai fazer uma avaliação neuropsicológica. Cuidado. Se acontecer isso com você, questione por quê. Quais são os comportamentos que está fazendo que você associe que o meu filho possa ser um autista, tá? Cuidado, gente. Quem pode fechar diagnóstico de qualquer transtorno é médico, neuro. Tá? Nem eu, como Roberta, neuropsicológica, tá bom? Porque, já indo para esse ponto, a avaliação neuropsicológica, ela não dá o diagnóstico, ela leva para este médico o quê? A hipótese diagnóstica. Por que eles encaminham para avaliação? Porque, como eu falei, por ela ser um mapeamento, aonde nesse universo de testes a gente pode ter a visualização das respostas, tanto emocionais como cognitiva nos permite, ele pega todo esse material, fecha com provavelmente alguns encaminham para exames de imagens e fecha o diagnóstico.
junto, geralmente, com este neuro. Quando é trabalho em conjunto, este diagnóstico ele é fechado em conjunto, tá? Mas o relatório, que é a etapa final onde nós estamos agora, vai sair a hipótese diagnóstica de todas as avaliações que foram realizadas naquele processo, ok? Então, cuidado com escolas que estão dando diagnóstico. Se direcionar, eu oriento vocês terem escuta para o acompanhamento. Desculpa, para o encaminhamento. Por quê? Porque a sua criança fica muito tempo ali. O idoso, se ele fica com um cuidador, escute o que este cuidador está trazendo. Porque às vezes você fica o dia todo trabalhando. É diferente quando é você que vai procurar a avaliação ou você, puxa, será que eu preciso? Tá? Por quê? Porque você está identificando a sua dificuldade. É diferente de uma criança e é diferente de um idoso. Então, o que a gente tem que estar atento a este cuidador ou essa escola não é o diagnóstico que vem dele, é o que? A dificuldade. Então, e ao encaminhamento. Então, encaminhou, por quê? Por que você está encaminhando? Quais são as dificuldades que o meu filho está apresentando? Quais são as dificuldades que você está apresentando, que você está vendo do meu pai aqui, o período que você está ficando com ele? Essa escuta, ela é essencial. O familiar, ele precisa participar muito nesse sentido, desde um encaminhamento, principalmente durante todo o processo avaliativo. É muito importante, quando é uma criança e um idoso, é muito importante o acompanhamento familiar, o envolvimento familiar, porque como eu falei, o processo avaliativo, ele é um pouco invasivo, porque geralmente nós pegamos, a gente provoca um pouquinho a dificuldade daquele paciente. E tem alguns testes que eles provocam a autocobrança. O paciente ele não responde, a gente percebe muito nesse processo dimensional. Quando o idoso ele já teve uma vida ativa, ele está muito consciente das dificuldades dele e quando a gente inicia alguns testes que aí provoca, acessa a dificuldade dele, gera uma autocobrança muito grande. Então, sim, é muito importante o acompanhamento familiar durante todo esse processo. Esteja próximo, esteja junto, não deixe ele solto, não deixe ele abandonado. Esteja junto durante todo o processo. E no encaminhamento, escute e questione por quê. Porque lá neste relatório, no final desta avaliação, o paciente ou este responsável, ele não pode se atentar somente ao CID, à possível hipótese diagnóstica, principalmente ao tratamento, porque neste encontro, pessoal, é neste relatório, dentro tudo aquilo que foi realizado, tudo aquilo que foi visto, toda a identificação que foi feita, o principal deste processo, qual é, Roberta? O que eu faço com isso? Porque dali você terá todo o encaminhamento para onde você vai conseguir tratar, para onde você vai conseguir sanar muito daquelas dificuldades que foram identificadas no processo da avaliação neuropsicológica. Então, atente-se, escuta, não vamos usar a escuta seletiva, vamos ficar mais atentos a o que a escola, quando a gente está falando de criança aqui, está trazendo, questione por quê. Há um idoso com quem está ficando, se não é você que acompanha esse idoso, não está tão próximo ao dia a dia dele, questione. Chegue em casa, pergunte como foi o dia, como ele respondeu. É muito importante esse processo de acompanhamento. E quando é você, se atente às suas dificuldades, porque às vezes, dentro de um processo de avaliação, na maioria deles vem por um encaminhamento de um especialista, mas às vezes essa identificação, ela vem de você mesmo. Tem algum roteirinho que eu coloquei aqui? Mas o principal que eu queria fechar aqui com vocês, nesse nosso primeiro café juntos, é que é importante eu saber o que é avaliação neuropsicológica? Sim, é muito importante para eu tentar entender o que realmente eu preciso, tá? Então, sempre veja uma avaliação psicológica, neuropsicológica ou multidisciplinar como um processo investigativo. Ou seja, eu preciso avaliar algo, aquilo que aos meus olhos nu eu não estou conseguindo ver, tá? Segundo, por que eu preciso?
O que eu estou sentindo? O que meu filho está sentindo? O que meu pai está apresentando? Que eu preciso colocar a um processo de avaliação. Terceiro, relatório, o último, o fechamento de todo este processo. Não fiquem presos no diagnóstico, se atente ao tratamento, porque todo relatório neuropsicológico, ele vem com uma hipótese diagnóstica e depois ele vem com um direcionamento, e esse é o mais importante. Por quê? Porque esse direcionamento é o que vai colocar você a aprender e a sanar algumas dificuldades que foram apresentadas dentro desse processo de investigação, tá? Algumas demandas que são muito comuns provindas para um processo avaliativo, eu vou fazer de uma forma muito, tá, clichê aqui. A avaliação ela é necessária quando eu preciso ver algo que não está sendo observado a olho nu e aquele paciente está apresentando aquela dificuldade. Eu preciso saber se é um déficit cognitivo ou se já é algum transtorno emocional sendo instalado, porque o processo de tratamento ele é um. E quando eu identifico que é apenas uma gestão, o tratamento é outro. Então, sim, eu tenho que estar atento às minhas dificuldades, mas geralmente o que é muito avaliado num processo de avaliação neuropsicológica são transtornos psicológicos, como o TOD, que é um transtorno opositor, que é um transtorno infantil, tá? A Dai está fazendo uma pergunta aqui. Roberta, você falou sobre as sessões avaliativas, entre 8 e 10 sessões. Eu já pesquisei avaliações que são realizadas em 5 sessões. Isso é variável? Dai, até para voltar aqui rapidinho e já responder, tá? Numa avaliação, a gente geralmente vai investigar o quê? Alguns transtornos neurocognitivos muito comuns hoje, né? TDAH, autismo, no questão psicológica, TOD, que é um transtorno infantil, depressão, transtorno de ansiedade, tudo que foge a olho nu e de uma gestão do paciente, a gente precisa entender o que está por trás, tá? Então, geralmente isso acaba te levando para uma avaliação. E respondendo a sua pergunta, Dai, as avaliações a gente sempre trabalha em média, tá? Na clínica, eu sempre coloco uma régua entre 8 a 10 sessões. Por quê? A primeira é essa anamnese, essa coleta de informação deste paciente, as demais, da segunda a 7ª ou da 2ª à 9ª sessão, é feito o quê? A bateria de testes, tá bom? Para este mapeamento cognitivo, e a última, o principal, o fechamento. Eu quero que vocês fiquem aí, tá? Que é o relatório, que é a possível diagnóstico, hipótese diagnóstica, principalmente o tratamento, tá? Por que que isso é uma média, Daiane? Por quê? Porque vai muito de acordo com a resposta do paciente, tá bom? Eu, quanto Roberta, uma das avaliadoras da clínica, nós gostamos muito de respeitar o tempo do paciente. E a gente precisa, por quê? Se eu fecho esse processo, o que acontece? Eu posso ter prejuízo no resultado. Porque esse paciente, ele fica ansioso para o resultado, ele se sente confrontado na aplicação dos testes, e essas sensações, todas elas aparecem dentro dessas aplicações. Então, eu tenho um protocolo fechado de 8 a 10 sessões, uma vez por semana, 1 hora cada uma, nem sempre eu vou conseguir ficar com esse paciente 1 hora ali. Então, o que interfere e coloca esta média do resultado da avaliação é exatamente isso, Daiane, a resposta que esse paciente traz para cada aplicação de teste. Ele pode responder muito bem, ele pode estar muito ativo naquele dia, e a avaliação ela rende, como ele não pode estar numa mesma resposta tão ativa. Ele pode ter tido uma noite não tão muito bem dormida, ele não pode estar com nível de concentração muito bom, ele pode estar com nível de ansiedade elevado. Se nós estamos falando de um adulto, ele pode estar com um problema específico que não tem nada a ver com a avaliação, mas que isso emocionalmente entra para dentro da aplicação do teste. Então, o especialista que está pro lado de cá, ele precisa respeitar essas respostas emocionais, tanto que o paciente já chega, como durante a aplicação. Por isso,
essa média, tá? Só que essa sua pergunta, quando você me falou de 5 sessões, eu já vou deixar um adendo, cuidado, tá? Não existe avaliação nenhuma, psicológica, neuro, multi, não existe em uma sessão. Tá? Quando você sai de lá com o relatório em uma sessão e o especialista aplicou um teste ou 2 testes para poder fazer uma medição, é uma avaliação de consulta, tá, gente? Isso não é uma avaliação neuropsicológica. Como eu falei lá no início do nosso bate-papo, o que é uma avaliação? É um processo investigativo. São um grupo de exames, um processo de avaliação neuropsicológica, você passa por uma bateria de testes psicológicos e neuropsicológicos. Lá no final, eu preciso ter a leitura de todo o seu mapeamento cerebral, ou seja, de todas as suas habilidades. Então, em uma consulta, isso é impossível de acontecer. Então, se você sair com algum laudo de uma consulta, ou psicológica, ou de um neuro, que aplicou algum texto, algum especialista, isso é sim, tá? Isso é sim um laudo dentro de um processo de uma avaliação de consulta, tá? Você veio aqui no meu consultório hoje, te apliquei um teste aqui, outro aqui, e eu vou te dar um laudo de uma resposta de como você está hoje, a resposta que você está tendo dessa consulta. Aliás, isso às vezes gera até um encaminhamento para um processo mais aprofundado, que aí nós entramos na avaliação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, tá, Daiane? Então, por que essa mensuração de 5, 8, 10 sessões, tá? Não, o pacote, ele é fechado, o valor. Então, não é em questão de valor, tá? É mais por uma questão mesmo para a gente poder respeitar a resposta deste paciente, porque ele chega sempre de uma forma diferente no consultório e o especialista precisa respeitar isso e também principalmente a forma como ele está respondendo aos testes, porque tem testes que são um pouco invasivos e é por isso que eu falo, para entrar no processo avaliativo realmente precisa investigar e ter clareza da real necessidade, porque como experiência, a gente está vendo muitos pacientes chegando para o processo de avaliação, que é um processo invasivo, sem necessidade. Então, isso às vezes ele vem de encaminhamento sem necessidade, tá bom? E às vezes pelo próprio paciente, porque ele tem a necessidade de dar nome para aquilo que ele está sentindo. E nem sempre a gente precisa disso, tá? Bom, eu acho que dentro do meu checklist aqui que eu queria bater papo com vocês hoje, no nosso primeiro café, a gente acabou passando para quem entrou aí depois, né, na live, ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, tá bom? Vai ficar lá, então se você não conseguiu assistir ela inteira, pode ir lá, ela vai estar lá, tá bom? E o que nós falamos aqui hoje, né? Eu falei um pouquinho o que é a avaliação neuropsicológica, mas principalmente falando o que é uma avaliação, tá? Para que ela serve, quando que eu preciso realmente procurar uma avaliação e quando eu preciso procurar uma avaliação, para qual tipo de avaliação? Porque nós temos 3 tipos de avaliações, a psicológica, que vai me filtrar somente uma questão emocional, de transtornos psicológicos, a neuropsicológica e a multi, que é quando eu tenho outros especialistas envolvidos dentro deste processo. Tá bom? Então, nós falamos um pouquinho disso, mas principalmente em como essa condução de todo o processo é feito e para onde a gente precisa se atentar. A importância de uma criança quando no processo, ou também de um idoso, do acompanhamento familiar nesse processo avaliativo, porque sim, ele é invasivo. Tá bom? É um processo invasivo porque envolve e provoca muitas emoções e provoca principalmente as dificuldades que levou este paciente a fazer o processo de avaliação, tá? Então, eu faço o convite para quem não assistiu aí todo o nosso bate-papo, para ir lá no YouTube depois, para seguir a gente, porque como eu falei no início também, o canal do YouTube da clínica agora, ele vai começar a ser um pouco mais movimentado. A semana que vem vai sair uma aula muito interessante sobre as artimanhas do nosso cérebro, né, uns gatilhos. Eu tô fazendo essa aula, é muito interessante, eu sempre vou estar falando aqui para vocês, tá? Mas todas as lives que agora vão acontecer às 7 horas da
da manhã, todas as quintas-feiras. A gente aqui tomando um cafezinho juntos, falando sobre determinados temas que a gente percebe toda a equipe acolhiere dentro de um tratamento psicológico, até idoso, as dificuldades que às vezes a gente percebe, que não só dos pacientes, mas também dos responsáveis desses pacientes. Então, é importante até aqui pelo Instagram, até para nos guiarmos, porque a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as dificuldades que nós identificamos, né, como especialistas. Por isso que o primeiro tema foi sobre avaliação, porque eu percebo que realmente as pessoas têm muita dificuldade sobre esse tema, e eu espero ter conseguido sanar algumas delas aí. Mas principalmente as dificuldades que a gente vai vendo no dia a dia, mas aí muito o olhar do especialista. Então, vocês que estão aqui nos vendo e depois também vai assistir aí pela live, tem o canal do Instagram ou até pelo próprio YouTube, comenta, pergunta, puxa, Roberta, será que vocês poderiam falar sobre isso? Vamos tentar aproveitar um pouquinho esse momento aqui na quinta-feira, 7 horas da manhã juntos, para a gente poder mistificar um pouquinho, para a gente poder clarear um pouquinho algumas dúvidas desse tratamento de saúde mental, neuropsicológico. Puxa, o que é uma estimulação cognitiva? A gente está com um produto muito legal aí na clínica agora, que é o Acolhimente, que é uma oficina. Puxa, o que ele pode me beneficiar? Então, dá uma olhada. Então, é importante também vocês trazerem para a gente a dificuldade de vocês e vamos usar este momento aqui para que a gente, tanto eu quanto toda a equipe da clínica, possa ajudar vocês um pouco nessas dúvidas que fogem dentro de 4 paredes ou dentro do tratamento, tá bom? A Ariane, que está na oficina Acolhimente, seja muito bem-vinda, viu, Ariane? É isso, pessoal, adorei esse primeiro bate-papo, espero que tenha sido muito produtivo para vocês, porque esse é o objetivo, tá bom? E eu desejo para vocês um ótimo dia e eu espero que na próxima semana, quinta-feira, de manhãzinha, a gente esteja juntos aqui novamente para mais um bate-papo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e uma ótima semana para nós, tá? Tchau, tchau. Foi um prazer ter todos vocês aqui, tá? Um ótimo dia, gente. Até a semana que vem, viu? E para quem não viu, vai lá no YouTube, Clínica Acolhiere, e acompanha a gente lá, tá bom? Um abraço, beijo, fiquem com Deus, um ótimo dia.